Para você que é de direita, conservador, eu tenho algumas notícias interessantes, outras curiosas. Bom, mas já para você de esquerda não posso dizer o mesmo, porque como disse o próprio Rui Costa Pimenta, o Bolsonaro é o maior eleitor aqui do Brasil, a direita segue avançando, segue crescendo, e a esquerda tenta conter esse crescimento através do judiciário, mas segundo ele, tudo isso é em vão. É claro que a direita também não está pulando de alegria, principalmente com a última notícia que está circulando agora, e que cada vez mais parece estar se chegando em um consenso, segundo o próprio Bolsonaro. Chegou a falar sobre isso, que pelo que tudo indica, o Davi Alcolumbre será o próximo presidente do Senado. Para quem não aguentava mais olhar para a cara do Pacheco na presidência do Senado, com certeza descobri que o Davi Alcolumbre muito provavelmente será o próximo presidente do Senado. Com certeza não é uma boa notícia, na verdade muito pelo contrário. Mas como eu sempre digo aqui, 2026 é logo ali e aí o cenário será muito diferente. Agora diz pra mim se isso aqui não é curioso. Folha de São Paulo, Trump ultrapassa Câmara nas projeções e ganha tração a 2 semanas da eleição. Nós estamos falando aqui da Folha de São Paulo, se a Folha de São Paulo está dizendo, e nós sabemos que caso se confirme a vitória do Trump, ele já prometeu se debruçar sobre algumas questões aqui no Brasil, que pode favorecer a democracia, pode favorecer sim, de alguma maneira, a direita. Agora, outra coisa curiosa aqui, que eu quero mostrar para vocês, essa publicação do O Globo Política. Revoltante. Bom, só lembrando que esse é o caso daquela pessoa, né, que subiu em cima da mesa, fez toda aquela performance mostrando mais do que deveria. O que eu achei já estranho, a Globo falando ali revoltante, já que em sua programação ter pessoas com poucas roupas ou até mesmo sem nenhuma. Mas aí eu me deparo com essa publicação. Revoltante, performance em Universidade Federal no Maranhão vira munição para a direita. Aí eu fiquei na dúvida, né? Bom, o problema da roupa eu acho que não é um problema para então, será que o revoltante é dar munição para a direita? É isso que importa? Eu realmente acho que isso é que é dar munição para a direita. Afinal de contas, existem ainda muitos cristãos que não conhecem as pautas da esquerda, esse lado progressista, e acha simplesmente que o PT, que a esquerda pensa no pobre, e só acha que se resume a isso. E aí o fato é que cada vez mais as pessoas vão percebendo, vão se dando conta e pega mal um cristão, um católico, um evangélico apoiar uma ideologia que prega libertinagem, como nós vemos frequentemente. Agora, em outro lugar que a esquerda também está começando a perder popularidade, essa aqui também do O Globo Política, a esquerda perde força e vê apoio derreter nas periferias de cidades aonde o PT disputa o segundo turno. Com muito pesar, o Valdo Cruz comentou sobre isso. Vamos ver. Eu acho que está difícil, Andréia. Ouvindo aqui a equipe de Lula aqui no Palácio Planalto, eles traçam um cenário complicado. Não dizem que é impossível ter uma reversão, porque sempre pode surgir uma surpresa, mas essa surpresa está cada vez mais distante, principalmente porque, ainda bem, né, os temporais em São Paulo no fim de semana não foram como estava previsto. Ainda bem, a gente torce para que realmente isso não venha mais atormentar a vida do paulistano, como me ensinou a Andréia, eu sempre errava. Mas o que eu acho nessa reta de eleição? Sobre essa questão de... A direita começou no Brasil recente a fazer mais manifestações, agora recentemente, quando manifestação já era uma coisa mais aceita, já nós estamos na democracia. A esquerda fazia manifestação num tempo em que era proibido, né? E aí acabou criando-se uma cultura de que contra a esquerda tem que dar porrada. Infelizmente foi assim que aconteceu. Mas eu acho que a novidade dessa eleição é outra, na minha opinião, pelo menos. Por que Boulos vai dormir na casa de um apoiador na periferia? Porque, como disse o presidente Lula, ouvindo outras pessoas aqui, a esquerda dava como certa que a periferia era dela, né? Que vinha por gravidade, que ali era já estavam tão acostumados em fazer campanha ali pelo passado do Partido dos Trabalhadores, do PSB, que tinha ali um trabalho forte na periferia, que aquilo ali é nosso.
E essa eleição está mostrando que aquilo não, aquela região, né, aquilo não é, parece até pejorativo, deixa eu mudar a palavra. Aquela região, aquela comunidade, que é muito importante do ponto de vista cultural, social e econômico, ela não é nem de direita nem de esquerda, ela é de acordo com a circunstância em que ela sente que aquele campo está ouvindo melhor ela, né? E nesta eleição, o que a gente está sentindo é que uma parte dessas comunidades, onde tem mais baixa renda, começa a ter uma abertura maior para candidatos de centro e de direita, né? E não tanto assim de esquerda. E a gente observa isso não só em São Paulo, mas em outras cidades também. O mesmo fenômeno está acontecendo, Andréia. E aí, será o que está acontecendo? Será que nas periferias o amor pelo PT acabou? Tá igual nos Estados Unidos, que os democratas tinham um grande apoio aí entre os negros, parece que cada vez menos estão podendo contar com o apoio dos negros nos Estados Unidos. Parece que as narrativas estão caindo cada vez mais. Bom, eu quero passar para um outro assunto, mas antes eu preciso mostrar isso aqui para vocês. Revista Oeste, ditadura de Cuba reduz a entrega de carne e de frango para 345 gramas por mês. É sempre bom mostrar o fruto do socialismo, né, do comunismo, e ainda tem gente que acha que esse aqui é o caminho, acha que viver em Cuba é maravilhoso. Bom, quando eu falo aqui que o Boulos tem uma fama de ser radical, que é de extrema esquerda, e aí quem não conhece, principalmente vendo a Globo faz parecer que o Boulos é um candidato mais moderado, mas quando até a Globo nessa altura resolve falar algumas verdades sobre o Boulos, talvez seja um sinal de que a vitória do Boulos está cada dia mais improvável. Porque o Boulos, a história de vida do Boulos, a história política do Boulos, deixou uma marca nele, que é uma marca de um político radical, um político que chefiava invasões. Então, para ele se livrar desta marca, que provavelmente em muitas ocasiões é exagerada, é um instrumento político de oposição a ele e tal. Mas para ele se virar, não vai ser uma carta a uma semana da eleição que vai resolver isso. E olha o tamanho do problema, Merval. Aqui é o desenho do primeiro turno, a distribuição do voto evangélico. Então, Nunes com 28, Boulos com 16, Pablo Marçal, isso é Datafolha, com 32. Agora, no segundo turno, a distância se estabeleceu muito mais. Então, Ricardo Nunes com 57, Boulos até consegue um pouco mais de conquista, mas ainda de maneira insuficiente. Então, só te interrompi para mostrar esse gráfico, que esse é o tamanho do desafio. Mas você sabe que no caso o voto católico também é majoritariamente no Ricardo Nunes. E o Boulos só ganha no sem religião e outras religiões.